Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com todos os nossos amados irmãos e amigos que nos assistem por este canal. Estamos iniciando mais um ano para a glória de Deus, segundo a sua graça e misericórdia. Acabamos de encerrar o ano de 2014 e já demos início aí ao ano de 2015. Não pude, infelizmente, gravar a primeira aula, a aula introdutória, devido ao fato de estar descansando um pouco. Aproveitei que a família foi até uma chácara, uma pequena chácara aqui no interior de São Paulo, e por isso lá permaneci, não tendo como gravar a primeira videoaula. Então regressamos aqui à nossa capital e por fim temos aqui da nossa mão já a lição de número 2. A lição de número 2 nesta revista para este trimestre, que tem por comentarista o pastor Ezequias Soares, que é da Assembleia de Deus em Jundiaí. Eu já tive o privilégio de estar lá com ele, inclusive quando fomos falar com o pastor Haroldo Yamamoto. Um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus do Japão. Vamos conversar com o presidente da Assembleia de Deus do Japão, o pastor Haroldo Yamamoto, e aí conhecemos o pastor Ezequias Soares. E o tema dessa lição, muito propício, conforme assistimos no vídeo, que tem disponível também aqui no YouTube, falando, o próprio pastor Ezequias Soares palestrando sobre o tema da revista, e ele relembrou que não se lembrava ou afirmou categoricamente que nunca estudamos numa escola dominical os 10 mandamentos propriamente dito. Então, neste trimestre, com a graça de Deus, nós vamos analisar os 10 mandamentos, não é? O subtítulo é Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. E é excelente poder participar deste trimestre com os comentários do pastor Ezequias Soares, porque também ele é um apologista de primeira, não é? Ele lida com a apologética há muitos anos, inclusive o que temos de artigo ou de material para refutação dos testemunhas de Jeová, os melhores materiais continuam sendo ainda do pastor Ezequias Soares, pela sua busca profunda e o seu conhecimento também das línguas originais para a refutação das seitas e suas heresias. Lógico que temos muitos outros, porém o material do pastor Ezequias Soares é de relevante serviço à igreja e à apologética. Pois bem, então nós já temos a lição de número 2, que tem por título o padrão da lei moral. O padrão da lei moral é o título da lição de número 2. O texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 13, que diz: Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, logo no texto áureo, nós já temos uma indicação do que vamos ter na revista, não é? A formulação, o anúncio
dos mandamentos e a forma como isso se deu, ou seja, como foi escrito. Foi escrito em tábuas de pedra, foi o próprio Senhor que escreveu, não é? Nas primeiras tábuas. E o texto de leitura que se fará na classe ou em sala de aula é Deuteronômio capítulo 9, usaremos os versículos 9 até o 11, depois vamos ao capítulo 10, dos versículos 1 ao 5. Então, temos bastante material para trabalharmos aqui nesta aula. A forma didática da nova revista ficou excelente, não é? E eu gostei muito da nova forma, do formato da revista. E está de parabéns os irmãos que têm trabalhado de forma tão brilhante no nosso material, não é? Pois bem, na primeira ou no primeiro tópico ou no primeiro momento, nós devemos mostrar à classe ou à sala o formato da lei no Pentateuco. É o primeiro tópico, não é? O primeiro tópico está relacionado ao primeiro objetivo específico. Então, no primeiro tópico aí, o primeiro objetivo é mostrar o formato da lei no Pentateuco. Justamente essa questão do formato, a divisão das tábuas, a rebelião e Deus renovando o concerto. Então, de princípio, a sala precisa entender isso, os nossos alunos devem entender isso. As tábuas da lei, elas tinham um formato, não é? E aí, para quem gosta de teologia e quiser se aprofundar mais, aí tem muito material na internet, ou aqueles que possuem livros, comentários, dicionários. Eu aconselho um site que também é judaico-cristão, que é o Jewish Encyclopedia Bible, em inglês, mas dá para acessar pelo Google Chrome, que tem tradutor simultâneo na página. Jewish Encyclopedia Bible. É muito bom. As tábuas da lei tinham então o seu formato, não é? Aqui o comentarista diz 75 por 55 por 55, e acredita-se que não podia ser muito maior do que isso, porque nós temos na Escritura o tamanho que havia de ser aquela caixa que Deus manda Moisés fazer, põe-se o nome de arca, não é? E a arca tinha o seu tamanho. E então as tábuas deviam caber aí dentro dessa arca, o seu formato devia ser compatível com aquilo que o próprio Senhor Deus disse a Moisés como deveria ser, e também porque ainda deveria se colocar dentro desta arca, além das tábuas, devia se colocar a vara de Arão que floresceu e também um vaso com maná. Então não podia ser muito maior do que as proporções da caixa para que coubesse também esses demais itens. Então, haviam 172 palavras nas tábuas. As tábuas eram divididas, acredita-se, ninguém pode afirmar como, não é? Nem se era escritas nas duas, ou frente e verso, como que isso era feito. Dá para aprofundar e estudar muito isso daqui. Eu ainda não fiz isso. Mas acredita-se na grande maioria, entre eles o Fílon, o Flávio Josefo e o Irineu de Leão, eles concordam que era dividido entre 5 e 5, proporcionalmente. 5 ordenanças de um lado e 5 de outro. Então, uma divisão igual. Calvino é quem pensava um pouco diferente e acreditava que estava dividido entre 4 e 6, não é? E também é plausível a possibilidade que Calvino afirma. Em alguns sites judaicos nós vamos encontrar isso. E também nós temos a questão da rebelião. A rebelião foi quando Moisés desceu do monte, passou um tempo no monte, quando ele desce com as tábuas, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro, né, que eles pediram para Arão fazer. E o Arão dá uma desculpa lá muito sem nexo, não é? Para quem conhece o texto, ele diz que ajuntou os utensílios do povo, jogou no fogo e saiu aquele bezerro. É um negócio mágico, não é? É um negócio muito mágico. E
por fim eles se rebelaram contra o Senhor, ainda que eles falaram que tudo quanto o Senhor dissesse, eles fariam. Não é? Eles fariam. Lá em Êxodo capítulo 24, versículo 7, eles afirmaram isso categoricamente para Moisés. Ficaram com medo de se aproximar do monte, não é? E não quiseram se achegar e disseram para Moisés, olha, fique tranquilo, o que Deus mandar nós vamos fazer. E por fim, bastou Moisés subir ao monte para receber as tábuas da lei e por fim, eles, quando voltou, já havia uma rebelião instaurada lá embaixo. Até o próprio Josué interpretou mal o que seria aquele barulho, achou que era uma festa de avivamento, e o Moisés, sábio, homem de Deus, imediatamente disse, não é alarido dos vitoriosos que nós estamos ouvindo, não é barulho de avivamento, coisa nenhuma, o que temos aí embaixo é confusão, o que temos aí embaixo é problema dos grandes. E infelizmente é isso que acontece também nos nossos dias. Tem muitos irmãos que estão confundindo as coisas, não é? O servo de Deus está indo buscar algo muito sério e o demais, o restante do povo, às vezes, está tão preocupado com as suas próprias vidas, em se satisfazer, em lembrar da vida pregressa, relembrar o Egito, ter saudade das coisas do passado, enquanto um homem de Deus está tão intertido com o Senhor e com o benefício do próprio povo de Deus, e quando regressa a esse povo, os encontra completamente em abominação ao Senhor, em culto idólatra, não é? Infelizmente, eu costumo dizer que talvez se Daniel Berg, Gunnar Wingren, os fundadores, Ulrich Bergstein, tantos outros teólogos que tivemos na Assembleia de Deus, se eles hoje tivessem em um dos nossos cultos, será que eles identificariam a mesma igreja que eles começaram? Será que eles poderiam adorar a Deus tal como eles adoraram no princípio? Eu acredito que tem muitas igrejas nossas hoje, muitas, que já assombrariam os nossos fundadores. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o servo de Deus subiu ao monte para algo sério, enquanto o povo estava em completa rebelião contra o Senhor lá embaixo, não é? Pois bem, o bom é que Deus é misericordioso. A grande bênção para esse povo e para nós também ainda hoje é que Deus é muito misericordioso e tardio em irar-se, porque o Senhor ainda perdoou o povo, acredita que se pela intercessão de Moisés, Deus perdoara o povo e pediu então para Moisés lavrar novas tábuas, sendo ele quem quebrou, não é? Deus pediu para que ele lavrasse novas tábuas e subisse novamente ao monte, que o Senhor daria novamente aquilo que havia sido no princípio. Deus é muito misericordioso e Ele está pronto, né, para nos ajudar nos problemas que temos entre nós mesmos. Né? Ele está pronto a nos ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Como segundo tópico aí, ou segundo objetivo, seria explicar a morfologia dos 10 mandamentos. Então, num segundo momento, devemos explicar a morfologia dos 10 mandamentos. A origem do termo, a classificação e a forma. A origem do termo, tanto no hebraico como no grego, não é? No Antigo Testamento, ou no hebraico, como foi escrito, na sua grande maioria, a palavra aparece como Aseret Hadevarim. Aseret Hadevarim quer dizer 10 palavras, não são 10 mandamentos, são 10 palavras. E a Septuaginta, o grego, usou como decálogos, também aparece no Novo Testamento. Deca de 10, logos de palavra, 10 palavras, não é? O mandamento mesmo, como nós traduzimos aí, não é usado nessas palavras, nem Haseret Hadevarim, nem Decalogos. No Antigo Testamento, mandamento é usado a palavra do hebraico mitzvah, da onde se derivam os mitzvot, que são os 613 mitzvot, que são aqueles preceitos que existem no Antigo Testamento, ou no Pentateuco. E no grego, a Septuaginta usa entolé,
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Para quem não sabe, a Septuaginta tem tanto o Antigo como o Novo Testamento no grego, então ela usa mandamento, a palavra entolé. A classificação dessas leis são divididas em teológica e ética, né? Tanto teológico como ético. Teológico por causa de tratar das coisas verticais e ético por se tratar do horizontal. Os primeiros mandamentos estão ligados com a divindade, com o Senhor Deus, iniciando-se acima de tudo. Os irmãos devem saber que o próprio Jesus confirmou isso quando foi indagado qual seria o maior dos mandamentos, e ele inicia explicando que o maior dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é único, ou é um, não é? Essa é uma entoação que todo rabino pronuncia ao entrar na sinagoga. Ele pronuncia essa declaração, não é? Que o Senhor Deus é um. Eu estou tentando lembrar aqui como é que é no hebraico, eu não estou lembrado agora. Estou intertido com a lição que eu não consigo lembrar como que é isso no hebraico. É uma entoação em toda a iniciação da sinagoga, quando o rabino entra, ele entra entoando e os que estão na congregação repetem aquela fala. Pois bem, nós então temos aí ela dividida primeiramente para Deus e depois relacionado com os homens. É um tratamento com relação ao entendimento que Deus é um, acima de tudo, ouve, ó Israel, não é? O ouvir o Senhor Deus é o início de todo mandamento, não é? O clamor para que se ouça o Senhor Deus. O nosso Senhor é um, não é? Ouvir e entender que o Senhor Deus é um, ou seja, é um Deus todo-poderoso e não existe outro Deus além dele. Só existe ele como Senhor. A Trindade cabe dentro disso daqui. Não tem como você separar a Trindade dentro disso daqui, que é o início da lei. Posteriormente, então, vem o tratamento para com os homens, amar o próximo, não cobiçar sua casa, sua propriedade, sua esposa, e por assim vai. O próprio Senhor Jesus, ainda assim, resumiu esses mandamentos em dois: amar o Senhor Deus de todo o coração, toda a força e toda a alma, e o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o Senhor Deus, com certeza amará o próximo. É impossível, como disse o apóstolo João, alguém dizer que ama o Senhor Deus quem não vê, não podendo amar o irmão a quem ele vê. Então está correlacionado amar a Deus e amar ao próximo. Aqueles que amam o Senhor Deus imediatamente estão amando o seu próximo. Não conseguem cobiçar o que é do outro, não conseguem matar, não conseguem furtar, não conseguem desejar o mal para aquela pessoa. Amando o Senhor Deus, eu devo amar ao semelhante que o Senhor me fez. Não é isso? Essa é a ideia, não é? Os que se converteram verdadeiramente, os que estão realmente em Cristo, devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, segundo Paulo escrevendo aos Filipenses. Se eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu descendo do barco na praia, eu não posso ter outro sentimento senão o do que ser movido de íntima compaixão. Ao olhar para o mundo, eu devo enxergá-lo com os olhos de Jesus, como ovelhas que não têm pastor. E se essas mesmas pessoas me levarem à cruz, eu ainda dependurado, com os pregos nas mãos e nos pés, ao olhar para aqueles que me penduraram ali, eu ainda devo orar ao Pai e dizer: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Amar a Deus resulta nisto. Se alguém não quer se envolver com a humanidade, não quer se envolver com a comunidade, com a sociedade, com os homens, então está no lugar errado. Quem veio para a igreja, quem veio para Jesus primeiramente, quem veio para a igreja, imediatamente vai ser inundado pelo amor de Cristo Jesus, e o amor de Cristo Jesus é pelo Pai, e quem ama o Pai ama aqueles que ele criou. O apóstolo Paulo disse:
Se o meu comer carne fizer tropeçar um dos pequeninos por quem Cristo morreu, eu nunca mais comerei carne. Ou seja, em todo o Novo Testamento, nós estamos rodeados, ladeados por testemunhos de pessoas que amaram a Deus, amaram a Cristo Jesus e amaram os homens por quem Cristo morreu. Uma igreja que diz amar a Deus, mas não se preocupa mais com o evangelismo, não se preocupa mais com a salvação de pessoas, onde os cultos não existem mais visitantes, não existe mais conversão e nem apelo para a conversão. Pode ser que essas pessoas não estejam amando a Deus sinceramente. É preciso duvidar do amor a Deus neste lugar onde as pessoas são tratadas com leviandade. É preciso desconfiar de uma pregação acerca do amor de Deus numa denominação ou congregação ou igreja ou comunidade em que as pessoas são postas para fora à mercê do desejo do seu líder. Não tem como alguém dizer que ama a Deus e não conseguir se preocupar com a salvação da humanidade, com a pregação do evangelho do reino de Deus. Essa é a ideia do mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, não podemos nos deter mais aqui. A forma, ela é categórica e ela é absoluta. Ela tem a sua entonação de absoluta com relação a quando diz não. Ela tem duas ordens positivas, não é? Porém, ela, quando diz não, ela é absoluta. Ok. No terceiro tópico, nós podemos, então, especificar a unicidade da lei de Deus. Especificar a unicidade da lei de Deus. Este tópico colocou aqui o pastor Ezequias Soares justamente por causa de uma seita que existe. Me perdoem qualquer irmão que talvez não aceite ou dizer isso, ou se alguém é deste local, eu não sou contra o ser humano que congrega-se aí ou que tenta servir a Deus neste local. O problema é que comprovadamente, historicamente, teologicamente, biblicamente, que isto é uma seita. Seus ensinos são heresias. E vocês sabem que o pastor Ezequias Soares mesmo foi quem disse, não sou eu quem estou dizendo sozinho, citou que esse tópico é com relação aos adventistas do sétimo dia, que tinham como profetisa Ellen Goldwhite, que datou diversas vezes a vinda de Cristo, não acontecendo, e como principal doutrina a guarda do sábado. Então, o tópico de número 3 aí, os irmãos me entendam muito bem, não vai você sair falando por seus parentes, não é, que são da Adventista do sétimo dia, isso que nós estamos tratando aqui para uma aula, não é? Tenha muito cuidado com isso, nós devemos amar as pessoas acima de todas as coisas, não devemos discriminá-las, são opções que eles fizeram, porém nós não podemos ir contra a palavra, nós precisamos permanecer na palavra e na verdade. Há aqueles que são taxados, que fogem dos padrões das doutrinas fundamentais do cristianismo, que são qualificados como seitas e sectários, eles são e não podemos revogar isso. Especificar a unicidade da lei. A questão dos preceitos da lei, que são uma só lei, ela não é dividida entre moral e cerimonial, só existe uma lei, e dentro dessa lei tem preceitos. Os preceitos, sim, são divididos entre moral, cerimonial, civil e por aí vai. Mas a lei do Senhor é uma só. Há uma divergência entre falar lei do Senhor ou lei de Moisés. Existem essas aparições na Bíblia. A lei do Senhor, porque foi ele quem deu, e a lei de Moisés, porque foi ele quem intermediou, não é? Foram assim escritas. Este grupo, que afirmei há pouco, eles dizem que o Senhor Deus deu apenas o 10 mandamento e Moisés foi quem fez o restante. Mas a lei do Senhor é uma só, Moisés é um intermediador. A lei de Deus. Quando se refere à lei de Deus, há uma divergência também por esse grupo, por esta seita, e
muitos confundem, quando se fala a lei de Deus, a Bíblia está se referindo a todo o Pentateuco. Por isso, quando alguém te exige cumprir a lei de Deus, está te exigindo cumprir os 613 mitzvot. Como falei, são preceitos que estão no Antigo Testamento, não é? Aí tem na internet para quem quiser, se quiser imprimir para mostrar para os alunos na classe, é muito interessante. São os preceitos positivos e negativos que existem. E era impossível, não é? Era impossível alguém conseguir cumprir todos os 613 mitzvot. Então, a lei de Deus é o Pentateuco. E logo nós entendemos, como eu já falei, o mais excelente, diz o texto aí, ó, o mais excelente dos rabis de Israel só conseguiu cumprir 230 pontos dos 613 preceitos da lei. Então, tem uma grande diferença aí entre a lei de Deus e os 10 mandamentos. Por fim, resta-nos, por último objetivo, comparar a lei com a graça. A lei e a graça, falando da transitoriedade da lei, a graça propriamente dita, e os mandamentos de Cristo. Pois bem, há uma grande diferença entre a lei e Cristo. Cristo cumpre toda a lei, ou seja, os preceitos morais, cerimoniais, civis que estão descritos na lei de Deus. Cristo é o único que cumpriu toda a lei. O homem não será salvo agora por observar a lei. O Senhor, nós afirmamos aqui que a lei do Senhor é uma só, não existem outras leis, é uma lei, e dentro dessa lei tem preceitos. O que diz o Antigo Testamento é que o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Porém, Romanos, no capítulo 4, os versículos 4 e 5, vamos ver o que diz Romanos, capítulo 4, os versículos 4 e 5. Dizem assim a palavra de Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Ora, em Cristo nós temos a lei do amor. O que o Senhor pede de nós, as obras que Ele nos exige, é que nós creiamos em Deus e no Seu Filho, a quem Ele enviou. Então, nós precisamos crer no Cristo que cumpriu toda a lei. É assim que se dá a salvação a nós outros, não é? No Novo Testamento, a igreja cristã mantém essa doutrina fundamental. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que nós precisamos é crer no Cristo que morreu por nossos pecados. Ele sim cumpriu toda a lei, morreu, derramou seu sangue e por fim nós fomos lavados, remidos, libertados pelo sangue do Senhor Jesus. Agora, o que nós podemos fazer é crer no Cristo que morreu. Isso é graça. Nós não trabalhamos, é o que diz o texto. Nós não fizemos por onde e nunca vamos fazer. O que nós podemos fazer é depormos nossas coroas aos pés da cruz de Cristo Jesus, porque é o Filho de Deus quem veio. E se o Filho de Deus foi quem veio, é porque o homem não pode cumprir a lei. Ele precisou vir porque o homem estava condenado. Ele precisou cumprir toda a lei porque o homem nunca o faria. Mas ele, por ser Filho de Deus, tanto homem como Deus, 100% homem, 100% Deus, ele cumpriu toda a lei, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus o Pai. No final do capítulo 4 nós observamos esse versículo. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a morte e a ressurreição de Cristo está totalmente ligada com o nosso perdão e com a nossa justificação. Nós não fizemos por onde, nós não trabalhamos, então nós recebemos sem ter feito por onde.
Nós cremos no Cristo que Deus preparou. A salvação vem de Deus, é Ele quem salva. A salvação pertence ao Senhor Jeová, ou Yahvé. A Ele pertence a salvação e a nós outros crermos na obra que Ele fez. Nós apenas cremos. A fé para crer no Cristo que morreu em cumprimento da lei. A lei dizia: maldito todo homem que for pendurado, não é? Ele morreu desta forma, em morte de cruz, em forma de maldição. A alma que pecar, essa morrerá, está escrito. E nós éramos réu de morte, porque pecamos. E Cristo foi quem morreu no nosso lugar. Foi Ele quem derramou seu sangue. Foi morto como maldito. Isaías 53 fala muito sobre como é que nós o tínhamos por ferido de Deus, não é? Aflito, ferido de Deus, e não víamos nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Ou seja, isso é totalmente obra da graça. É o Senhor quem nos chama a atenção. É Ele quem nos conduz a Cristo Jesus. E pela fé aceitamos a sua obra de justiça, e nisto nós entendemos que não há mérito nenhum em nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é graça. Quando nós olhamos para o Cristo dependurado no madeiro, nós entendemos que nós não podemos fazer nada. Muito pelo contrário. O que podíamos fazer, fizemos, que é colocá-lo naquela cruz. Os nossos pecados levaram ele àquela cruz. A nossa participação na salvação é com o pecado. O nosso pecado foi que levou Cristo à cruz. O seu amor e os nossos pecados. Ele amou-nos e por isso se entregou por nós. Deus nos amou e entregou o seu Filho. Cristo nos amou e se entregou. Nossos pecados foram o que levaram ele ali. Agora resta-nos crer. Resta-nos crer nesta obra gloriosa pela fé. Então, pela fé, cremos em Cristo Jesus, nós descansamos das obras da lei, da tentativa de ser aceito, sermos salvos pela tentativa da nossa própria justiça, que Jeremias, e o profeta diz que nossa justiça é como trapo de imundícia perante o Senhor. Porventura, disse o profeta, pode o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo tirar as suas manchas? De forma nenhuma. Não tem como. Não pode. Assim são vocês. Não podem fazer o bem, tendo sido acostumados a fazer o mal, é o que diz o restante do versículo. Então, nós não podemos resolver a questão do nosso pecado. Ainda que o Adão tenha tentado fazer lá os seus aventais de folha, ele não conseguiu. O Senhor Deus arrancou aquela vestimenta precária, manchada pelas mãos pecadoras de Adão, e o próprio Senhor imolou um animal inocente e cobriu a nudez de Adão e Eva, dizendo para ele e para toda a humanidade, para mim e para você, o Senhor Deus nos disse, louvado seja o nome santo do Senhor, não são vocês que vão resolver o problema de vossos pecados, porque vocês são pecadores em essência, está inerente em vocês, isso está no âmago de vocês, não tem como vocês resolverem este problema. A lei apenas servirá de aio para vos guardar como sociedade, para que vocês sobrevivam até aquele dia, aquele período glorioso e maravilhoso chamado a plenitude dos tempos, onde os anjos aparecem nos céus, louvado seja o nome do Senhor, anunciando que chegou o grande dia, que todo judeu aguardou desde Gênesis 3,15, em que o Senhor então cumpre a sua promessa e nos envia o Messias, louvado seja Deus, e que ele nasce de uma família simples, de forma muito simples, e por fim cresce, começa a andar entre os homens, chama para si discípulos, ensina-nos o Evangelho, cura os enfermos, faz prodígios, sinais, maravilhas, mas acima de tudo, termina a sua vida dependurado no madeiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque nele está a salvação, nele nós fomos reconciliados com o Pai. Longe disso tudo qualquer obra humana. Aqui a participação foi o pecado nosso.
Agora nós somos salvos crendo nesse Cristo, nesse Messias enviado de Deus, ungido do Senhor, que morreu ao seu tempo pelos nossos pecados. E só somos salvos por Ele. Isso é graça. Essa é a obra da graça. Tem pessoas que não conseguem aceitar isso porque quer ter uma participação, o legalismo lhe atormenta, ele não consegue encontrar descanso em Jesus, não consegue abrir mão de suas obras legalistas e quer fazer por onde. Já citei aqui outras vezes, às vezes o idoso com 80 anos está em cima de uma cama no hospital, fez a sua vida como quis, tentou ser um ótimo pai de família, um ótimo empregado, um ótimo cidadão de bem e tal, porém nunca se entregou a Jesus, nunca, mesmo tendo ouvido a Jesus ou visto uma Bíblia, nunca se entregou a Jesus. E na hora da sua morte o capelão se aproxima, o capelão hospitalar se aproxima e tenta lhe falar sobre a necessidade de Cristo para a vida do porvir, e ele diz que não precisa de Jesus. Meus irmãos, a condenação é esta. Diz o texto, João, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a palavra de Deus. Nós recebemos a Cristo pela fé. Não há obra e não há mérito nisso. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, porque esta lei só serviu para nos levar até Cristo. Após Cristo vir e cumprir a lei, nós temos uma nova realidade de servir a Deus por causa de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos em forma de ação de graça. Nós então agora, pelo amor, cumprimos a lei. Porque amamos a Cristo, nós conseguimos cumprir a lei. Por sermos feitos nova criatura, nós amamos agora a lei do Senhor. E por amar a Deus, nós não fazemos imagens de escultura. Porque amamos a Deus, nós aborrecemos a idolatria. Nós detestamos todas as coisas que o Senhor Deus detesta, mas amamos todas as coisas que o Senhor ama. E se o Senhor ama os perdidos, nós também amamos. Se o Senhor Deus é contrário à cobiça, nós também detestamos a cobiça. Se o Senhor Deus nos diz para amarmos os nossos pais e respeitarmos e os honrarmos, é isso que faremos, porque é isso que glorifica o Senhor nosso Deus. Então, nós temos Cristo, e por Cristo nós cumprimos a lei, mas ainda assim é de uma obra que já aconteceu, uma justiça que já aconteceu em nós, não para sermos justificados, mas porque fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Primeiro fomos justificados, temos paz com Deus e agora amamos a sua lei. Bom, é isso. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima aula. Que Deus abençoe a sua igreja, a classe, que o irmão da aula. Que seja um domingo abençoado no Senhor. Deus em Cristo abençoe. Até a próxima, se o Senhor Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.